pra Argentina de carro com mais 3 pessoas, ficamos 6 dias e gastamos mais ou menos R$ 1.900 por pessoa com tudo: hospedagem, seguro viagem, comer fora, restaurante, lugar pra ficar, tudo, gasolina, pedágio, exatamente isso que você ouviu, R$ 1.900 por pessoa. Eu falo bastante no meu Instagram sobre planejamento financeiro, sobre investimentos, e quando eu mostrei a nossa viagem para a Argentina, surgiu muita curiosidade de qual foi o valor gasto. Então eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para você uma média de valores, né, lá da Argentina em relação ao nosso real, quanto a gente gastou, qual foi mais ou menos os lugares que nós visitamos, como foi a nossa viagem, como foi a entrada na Argentina e por último eu vou mostrar as comprinhas que a gente fez lá. Porque, né, tá barato, a gente tava com dinheiro e resolveu trazer vinho pro ano todo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu joinha e vem comigo que eu vou te mostrar esse tour em Buenos Aires. Bom, eu moro atualmente em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e de Santa Maria até Buenos Aires dá um pouco mais de 1.000 quilômetros. A gente fez todo esse percurso em mais ou menos 13 horas, porque a gente teve um imprevisto no meio do caminho e teve que voltar para abastecer. Mas basicamente deu 12 horas de viagem com as paradas da cidade onde eu moro. Para entrar na Argentina você precisa de passaporte ou RG, eles não aceitam CNH. Você precisa ter um seguro viagem que tenha cobertura de Covid, inclusive quarentena. E também você precisa preencher 48 horas antes de entrar no país uma declaração jurada que tem no próprio site oficial do governo da Argentina, dizendo por que você tá indo fazer a viagem, quanto tempo vai ficar, lugar, né, o endereço que você vai ficar, vários detalhezinhos assim. 48 horas antes você preenche a declaração jurada, junta com o seu seguro viagem e o seu RG ou passaporte, perfeito, você consegue entrar na Argentina. A entrada na Argentina a gente fez na fronteira uruguaiana, Paso de los Libres. A gente saiu de Santa Maria até Uruguaiana, dá mais ou menos 380 quilômetros, e logo depois a gente já parou para abastecer. Nós sabemos que a Argentina passa por uma dificuldade bem grande, então a inflação está sempre muito alta, e no período atual em que a gente foi, julho de 2022, a nossa moeda na Argentina vale muito. Para vocês terem ideia, para abastecer na Argentina custa mais ou menos 6.000 pesos, e isso é em torno de R$120. O tanque todinho de 50 litros de gasolina. Com esse combustível barato, a viagem já começa a ficar super atrativa. De Paso de los Libres até Buenos Aires, nós passamos por aproximadamente 7 pedágios que custam mais ou menos 110 pesos, 170 pesos, de R$2 a R$3, se você precisa ter a moeda deles. Então, antes de sair de Santa Maria, nós trocamos aproximadamente R$250, que na época deu 5.000 pesos. Esses 5.000 pesos nós conseguimos almoçar durante o trajeto e pagar todos os pedágios. O combustível, a primeira vez que a gente abasteceu, nós passamos no cartão de crédito e a conversão foi um pouquinho mais cara do que a gente pegou de dinheiro direto lá em Buenos Aires. Na época em que nós fomos para Buenos Aires, R$1 equivalia mais ou menos a 54, 56 pesos argentinos, para você ter ideia aí de fazer toda a conversão. Então o primeiro dia era domingo, nós saímos daqui 3, 4 horas da manhã e nós chegamos em torno de 5, 6 horas da tarde em Buenos Aires. Viajamos todo o trajeto basicamente durante o dia. Nós chegamos lá, fomos direto para São Telmo e encontramos uma grande amiga minha que está morando em Buenos Aires e ela nos alcançou cerca de 54.000 pesos, que na verdade eram R$1.000 que eu tinha transferido para ela fazer a conversão em pesos argentinos. O que acontece? Se você pega o câmbio direto em casas de câmbio, a cotação ela está um pouco mais cara do que você consegue direto lá em Buenos Aires através de uma plataforma que se chama Western Union. Basicamente é o dobro de pesos que você consegue a cada real fazendo transferência por essa casa de câmbio. Ela é super segura, tá? Ela tem todos os registros, né, para funcionar por aí, mas ela é uma casa oficial que concede o câmbio paralelo na Argentina. Devido a todo esse problema, né, econômico que a Argentina está passando, ela limitou a compra de dólares para os argentinos. Então, além do câmbio tradicional que existe, né, em todas as moedas do peso argentino,
criou-se esse câmbio paralelo, que é quando as pessoas conseguem comprar e trocar por mais dólares, né, reais ou qualquer outro tipo de moeda, de uma forma, assim, meio por fora, né? Então, basicamente, o que a gente trocou aqui na casa de câmbio, nós pegamos R$1 por 20 pesos, e lá nós já conseguimos R$1,54, então por isso que a viagem saiu super barata. Nós chegamos lá, encontramos ela, fomos para nosso Airbnb, que a gente alugou pelo Airbnb, fomos ao supermercado comprar algumas coisas para tomar um café da manhã, tomamos banho e já fomos para um barzinho, porque fomos entre 4 pessoas mais jovens, né? E a gente aproveitou a noite em Buenos Aires, que é bem famosa, então todos os dias que nós estávamos lá, nós fomos em bares diferentes. O primeiro bar que a gente foi é o Bar Presidente, é um bar bem legal, meio escondidinho, e esse barzinho, pra mim e pro meu marido, a gente gastou mais ou menos 4.000 pesos, que é em torno de R$70 pra beber. Eu tomei 2 drinks e ele tomou de 3 a 4 cervejas, e você não precisa pagar pra entrar nesses bares. A gorjeta é opcional e ela não vem junto com a conta. No segundo dia de manhã a gente ficou por casa para descansar um pouco da viagem, e na parte da tarde a gente visitou o Museu Malba, que tem uma pintura bem famosa, Bapuru. Nós fomos no bairro Recoleta, tentamos entrar no cemitério Recoleta, mas queríamos a visita guiada, ela era só durante a manhã, a gente preferiu ir num outro dia. Também visitamos o Florales e o bairro em si, a gente ficou por ali, tomou um Starbucks e foi pra casa, porque à noite tinha o quê? Mais uma saidinha básica, né? Pra entrar no Museu Malba, na época em que fomos, custava cerca de $700 e foi basicamente o que a gente gastou nesse dia. Eu tomei um cafezinho e comi um cookie, e eu acho que saiu 350 pesos o café e uns 450 pesos o cookie. O que dá basicamente R$6 e R$8, né? R$6 o café e R$8 o cookie. À noite nós fomos a Puerto Madero e aproveitamos para jantar por lá, num restaurante chamado La Bisteca. O restaurante tem um diferencial de ser um buffet livre, então você pode comer pizzas, carnes, comidas típicas deles, queijos, e tem também umas torres de chocolate para você comer com frutas. Ele custou mais ou menos 3.550 pesos por pessoa, que dá em média de R$70, e não valeu a ida, viu? A gente esperava bem mais. Saindo de lá, nós fomos ao cassino, que o cassino é num barco, né? Lá em Buenos Aires, e voltamos para casa. No terceiro dia, nós fomos novamente no Recoleta para ir no cemitério, e a entrada lá só aceita cartão de crédito. Se eu não me engano, era 1.100 pesos, 1.200 pesos por aí. Fomos à Casa Rosada, Cabildo, Catedral, fomos ao Obelisco, Rua Flórida, ou Florida, fomos também ao Galerias Pacífico e almoçamos num lugar muito legal que se chama Núvola. É uma pizza enorme, vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. Custa mais ou menos 1.900 pesos, uns R$30, R$35 mais ou menos. A pizza é sensacional. Lá na Galeria Pacífico nós tomamos um sorvete que custou mais ou menos 600 pesos, uns R$12. E esse dia, todos esses lugares que a gente foi não pagava pra entrar, então só gastamos mesmo pra almoçar. E à noite, que obviamente a gente saiu, foi em mais um barzinho que se chama Victoria Brown, que eu também acho que fica em Palermo. Esse bar é muito, muito, muito legal mesmo, inspirado na Rainha Victoria. E esse é o bar que tem os drinks mais baratos, que gira em torno de 850 pesos, R$15 cada um. No quarto dia nós fomos a Caminito, que é aquela vila toda colorida, bem legal. Também fica lá o estádio do Boca Juniors. Nós voltamos a San Telmo para ir durante o dia, então lá em San Telmo nós fomos no museu que se chama El Zanjón, e esse museu, gente, é fantástico. Custa mais ou menos uns R$50, é 2.800 pesos basicamente, e é perfeito porque conta a história de como Buenos Aires surgiu, né? A ideia de montar a cidade, porque a cidade é bem planejadinha. Fomos no El Zanjón, na Mafalda, fomos numa praça que tinha um tango, tomamos um café, sorvete, coisas do tipo, e basicamente o único lugar que a gente pagou pra entrar foi o El Zanjón, e também nós entramos no estádio do Boca Juniors, que custa 1.100 pesos na época, né? Em torno de R$20 pra gente visitar todo o museu do estádio. Em Caminito nós almoçamos num restaurante que se chama El Paraíso e custou menos de R$60 pra gente comer a comida típica deles, né? O churrasco, a parrilla e um prato com aquela corte de carne T-bone
custou mais ou menos isso, em torno de 54, 55 reais, é bem barato mesmo. À noite, nós fomos no bar que a gente mais gostou, que é o Uptown, que ele imita basicamente um metrô de Nova York. Lá é um pouquinho mais caro, a cerveja custou 950 pesos, acho que é quase 20 reais. E é aquela cerveja bem grande, acho que vem 1 litro. Talvez não seja tão caro assim, né? Então nós tomamos essa cerveja, curtimos uma música e fomos pra casa. No quinto dia, nós estávamos quase voltando para casa, nós visitamos o Obelisco de novo, mas antes de ir no Obelisco, nós fomos ao Café Tortoni, que é o café mais antigo de Buenos Aires. Tomamos um café por lá, a gente comeu o café típico, que é o café chocolate quente com churros, que custa mais ou menos 1.100 pesos. Pedimos um hambúrguer também, que na época estava 1.300 pesos, então não é caro, viu? Foi um café almoço, basicamente. Mas não vale, viu? Porque tem toda uma fila para entrar nesse café, porque ele é bem famoso, e não é tudo isso, tipo, não é mesmo. Vale você ir lá conhecer, tipo, na rua, e se a fila estiver grande, eu acho que não precisa você ficar por lá, não tem nada de diferente de outros cafés tão bonitinhos quanto. Nesse dia, nós voltamos para a Rua Flórida, visitamos a Galeria Güemes, que tem uma vista linda de toda a Buenos Aires, mas infelizmente esse mirante estava fechado. Então nós fomos ao Teatro Colón, não fizemos a visita guiada porque achamos um pouco caro, cerca de 3.500 pesos, 4.000 pesos, algo do tipo. Fomos ao Obelisco novamente e esse dia nós fomos ao Macro Atacado. Como nós estávamos de carro, o Macro Atacado fica um pouco distante, né, dos pontos turísticos, mas nesse dia a gente fez as compras que eu vou mostrar mais tarde pra vocês. À noite nós fomos num bar que se chama The Holy, que imita uma prisão, muito legal também, porém é um pouco caro para o que apresenta. Por exemplo, para você entrar lá, custa 2.500 pesos e eles te dão 2 drinks. E eu vou te mostrar como vem o drink. O drink vem nessas garrafinhas aqui. Acredite ou não, eu trouxe, obviamente, né, de lembrança pra minha casa. E é horrível, é muito ruim. O Vini disse que misturaram maguari com vodka, botaram aqui dentro, deram uma sacudida e deram pra gente beber. Então, basicamente, você ganha 2 desses drinks. Pode ser também 2 copos de cerveja, mas não são copos grandes de cerveja. A entrada nesse bar, né, The Holy, vale, obviamente, a experiência, né, porque imita um presídio, mas fica em torno de 44 reais pra você entrar e ganhar esses 2 drinks. No último dia, sexto dia, chegou a hora de voltar pra casa. Então nós fomos no mercado gastar o restante dos pesos que tinha sobrado. Fomos a um café que tinha muito perto da nossa casa e infelizmente a gente descobre algumas coisas no último dia, né? Porque as medialunas, que são basicamente os croissants argentinos, custava 60 pesos nesse café que a gente foi. Então era muito, muito, muito barato, cerca de R$1 e pouquinho, né? Então a gente só viu no último dia. Fizemos mercado. Fomos tomar esse café fora, entregamos o nosso apartamento, fomos almoçar com os nossos amigos e conhecer o apartamento deles. Almoçamos num lugar maravilhoso que se chama Salgado Alimentos, custa em torno de R$25 um pratão de macarrão maravilhoso e chegou a hora de voltar para casa. Mesma coisa, 7 pedágios para voltar, basicamente 6.000 pesos para abastecer, cerca de R$120. Paramos para jantar no meio do caminho, num restaurante que se chama Don Chaca, e basicamente a gente pagou 2.800 pesos para 2 pessoas comer um prato assim cheio de carne, batata doce, muito gostoso também, e isso dá em média R$50 para as 2 pessoas. Então tudo isso que a gente fez, todos os lugares que a gente teve que pagar para entrar, o combustível, o pedágio, a hospedagem, o seguro viagem, todos os Ubers que a gente pagou para ir nos barzinhos à noite, né, porque a gente queria beber, o estacionamento do carro que gira em torno de 1.000 pesos se você deixar ele em 12 horas mais ou menos, tudo isso saiu R$1.900 por pessoa. Se você fez comprinhas, se você leva dinheiro a mais para fazer as comprinhas, obviamente você vai gastar um pouco mais, mas vou mostrar para você todas as compras que a gente fez e no final, para mim e pro Vinícius, saiu R$2.300 por pessoa com todas as compras. A gente trouxe muito vinho, gente. É tipo 27 garrafas de vinho, só de vinho, tá? Vamos lá que eu vou te mostrar. Espero que esse vídeo não tenha ficado grande, mas pra eu poder falar de todos os lugares que a gente visitou, eu acho que precisa ser por aí. Aqui estão todas as compras que nós trouxemos de Buenos Aires. Eu vou te mostrar o preço que a gente pagou e o preço que é aqui no Brasil de algumas coisas que eu fiquei chocada. E, obviamente, aquele arrependimento sempre chega. Por quê? Que eu não trouxe mais. Vamos começar pelo chocolate, depois a gente vai pro vinho. Basicamente, a gente trouxe chocolate, itens de higiene e vinho. Uma caixa de Kinder Ovo, que custou mais ou menos R$3,50 cada Kinder Ovo. Aqui é mais de 10, então já valeu muito a pena. Estes Kinder quadradinho maravilhoso também custou R$3,30 cada pacotinho desses. E esses maravilhosos aqui custou mais ou menos R$3,60 cada um, e aqui no Brasil é quase R$9.
Esse chocolate que eu comprei só pela imagem, que é maravilhosa, que tem doce de leite dentro, custou R$7 mais ou menos. Esse chocolate aqui, que também custou R$7,30, foi dica de um amigo que morou na Austrália e disse que esse chocolate lá é muito famoso e muito gostoso. E o básico Milka, né? A gente trouxe 2 barrinhas pequenas, R$5 mais ou menos cada um. Eu amo chocolate meio amargo, então eu trouxe um ranchinho de várias barras de 150 gramas. E vocês não perdem por esperar o preço disso. Basicamente, R$6,80 essa barra de 60% cacau. R$5,35 essa barra com 50%, 40% cacau. E essa aqui de 70% cacau, 150 gramas, saiu R$7,50 basicamente cada barra. Ou seja, é uma barra enorme por um preço maravilhoso. E eu tava levando menos, mas na hora que eu estava no mercado eu fiz um story e alguém mandou assim: Camila, pega mais que esse chocolate é maravilhoso. Então, por isso que eu trouxe várias dessas barras de chocolate pra cá. É uma marca diferente que se chama Aguila, mas parece ser gostoso. Não provei aí. Trouxemos vários salgadinhos, R$2,20 esse pacote de Lays. Esses mini chips aqui, R$2,80. Ops, caiu. A gente já tem um costume de ir pro Uruguai, que fica aqui perto, né, da onde a gente mora, e os temperos do Uruguai são maravilhosos. Eu testei trazer da Argentina, deve ser bom também, né? Alguns eu já abri e adorei. E basicamente tem, sei lá, 250 gramas aqui, trouxe chimichurri, Provenzal, que é um tempero típico deles, aqui tem, né, tudo que tem aqui dentro. Trouxe adobo para pizza, basicamente R$7 esse pacote bem grandão aqui, cheio desse tempero. Itens de higiene não podia faltar, eu uso esse desodorante aqui. E lá esse aqui tava custando mais ou menos R$12, R$13, enquanto que aqui é 30. E esse daqui eu paguei cerca de R$7, enquanto aqui é uns R$17, R$20. Então eu trouxe vários deste. Também trouxe vários desse Pantene 3 minutos, que é maravilhoso, gente. Eu adoro usar no meu cabelo. E estava custando cerca de R$7 cada um deles. Trouxe shampoo, esse shampoo aqui é de 750 ml e eu paguei R$17,30 do valor de lá. Doce de leite, o pote grande R$11, o pote pequeno R$5,20. E essa marca aqui a gente escolheu porque foi dica de um colega do Vinícius que é argentino e tá fazendo tipo um intercâmbio aqui no trabalho deles, né? Então pegamos ela, bem gostosa. Chega de falar de chocolate, produto de higiene. O que nos interessa é o que a gente mais gosta, que é o tal do vinho, né? Aqui é o nosso arrependimento. Depois que eu fiz as contas pra fazer esse vídeo aqui pra vocês, eu e o Vini, a gente pensava, gente, por que ele não trouxe mais? Na verdade, de vinhos você pode trazer na cota, então isso é uma vantagem pra quem vem de carro, né, que não tem limite de garrafas pra trazer, o que couber no porta-malas você traz. Você pode trazer 16 garrafas por pessoa, são 12 litros por pessoa ou 16 garrafas, né, porque cada garrafa tem 750 ml. Pra vocês terem ideia, esse é um dos vinhos mais caros que a gente comprou, que a gente encontra aqui no Brasil. Não, não é o mais caro, tem mais caro ali, tá? Ele custa mais ou menos R$98 se você for comprar aqui e a gente pagou 27.520 pesos. Esse é o vinho Trumpeter. Se você for comprar, você vai pagar 100. Eu paguei 27. Esse aqui foi o que mais nos surpreendeu. Se você jogar no Google, isso aqui é um licor de doce de leite que a gente provou lá e é sensacional. Se você jogar no Google aqui no Brasil, você vai pagar R$140. Nós pagamos 586 pesos, cerca de R$10,67. Eu olhei várias vezes pra ver se não era R$140 você comprar vários litros desse junto. Não, era um só. O clássico Aperol, nós pagamos cerca de R$13, aqui é uns 38. Foi 740 pesos. Tudo isso a gente comprou no Macro Atacado em Buenos Aires. E aqui basicamente eu separei esses vinhos da frente. A gente pagou cerca de R$10 em cada um, né? Um pouco mais de R$10. E todos os de trás foi menos de R$10, tá? Então, por exemplo, esse vinho aqui, ó, Santelmo, a gente pagou R$5 lá, 323 pesos. E aqui no Brasil é R$37,90. Uma espumante, nós pagamos basicamente R$7,67. 422 pesos, mas eu não achei pra comprar aqui no Brasil, então eu não sei se tem pra vender. Deixa eu procurar um outro que é assim um escândalo de preço. Esse vinho aqui, que é o Marques, a gente pagou 315 pesos, cerca de R$5,70, e aqui no Brasil ele custa R$56. Vou mostrar esses últimos três aqui. Esse é o vinho Alares, que nós pagamos 400 pesos, cerca de R$7 na conversão, e ele custa R$45, R$42 aqui no Brasil. Esse aqui é um vinho que a gente comprou pelo rótulo, que é lindo. E ele custa 542 pesos, cerca de R$9,85. E aqui no Brasil ele é vendido por 42. E por último, e não menos surpreendente, esse aqui, que é o Elementos.
que a gente pagou 463 pesos, R$8, pra comprar aqui ele custa cerca de R$85. É ou não é de se arrepender de não ter trazido mais vinhos e mais chocolates? A gente não trouxe eletrônicos, não era uma ideia viajar para eletrônicos. Basicamente isso tudo aqui que a gente comprou deu cerca de 500, 600 reais na média. Todos esses itens, todos os vinhos, todos os chocolates, desodorante, creme, tempero que a gente comprou, saiu em torno de 500. Então a gente acrescenta esses 500 reais para 2 pessoas, né? Isso aqui a gente comprou tudo para mim e pro Vini. Nos 1.900 lá que a gente gastou, então deu aí 2.250 reais a viagem com as compras por pessoa, para mim e pro Vinícius. Essa foi uma das viagens mais legais que a gente fez. Foi muito barata. Barata que eu digo em relação a outras viagens que a gente vai, às vezes, pro mesmo lugar, pra mesma praia, e gasta muito similar a isso e vê exatamente a mesma coisa. Lá nós saímos todas as noites nós saímos. Nós nos divertimos muito, compramos muita coisa, comemos bem, a gente não economizou em comer lá por lá, e ainda trouxe esse monte de coisa pra casa por esse preço. Eu acho que super valeu a pena. É uma pena que a Argentina esteja passando por esse período difícil economicamente, mas para nós brasileiros está muito barato sim ir para a Argentina. Se você for de avião, eu não sei se você consegue trazer essa quantidade de vinhos que eu trouxe, porque aqui nós trouxemos 27 garrafas, então eu tinha 16 garrafas para trazer, meu marido tinha mais 16, então a gente podia comprar 32 ao mesmo tempo. Nós deveríamos ter trazido as 32 e mais o restante que os nossos amigos que estavam com nós não trouxeram, mas a gente só viu isso em casa quando a gente vai fazer essa conta aqui pra eu fazer um videozinho pra vocês, tá? Fomos pra Argentina então, julho de 2022. Todo o roteiro está nesse vídeo. Gastamos R$1.900 por pessoa sem as comprinhas, 2.250 por pessoa com as comprinhas. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar um comentário aqui pra mim. Camila, adorei ver o roteiro da sua viagem. Camila, adorei ver as suas comprinhas na viagem. Para que eu possa fazer das próximas viagens também. Me ajuda aqui, tá bom? Um beijo grande e nos vemos no próximo. Tchau!